Buenas, meus amigos do nosso canal Prosendo com a História. Estão vendo lá aquela casinha no fundo? Lá nós vamos visitar. É o Parque Bento Gonçalves, um museu histórico de nossa cidade. Olha o gato ali dando uma volteada, bem gaúcho. Estou chegando aqui no museu de nossa cidade, que é o Museu Bento Gonçalves da Silva, ou Parque Histórico General Bento Gonçalves da Silva. Ele é um museu de costumes, ou seja, é um museu onde mostra, ou era para mostrar, certos aspectos do início do século XIX e que, historicamente, remontam a ser uma das instâncias da família de Bento Gonçalves. Também, através desse museu, existem várias contendas históricas aqui na nossa região, a qual uma das primeiras são debatidas de que não eram a casa verdadeira de Bento Gonçalves da Silva. Outras contendas históricas são debatidas, as quais ele morou apenas 3 anos aqui nessa região. É um local de bastante acesso, pois ele é à beira da BR-116 e de fácil acesso também. Mesmo, infelizmente, sendo um museu onde o acervo histórico dele é bastante limitado, até mesmo porque, infelizmente, os nossos museus no Brasil, eles não têm o seu devido respeito e devido fato dado a eles. Aqui vamos cruzando devagarito, de alto, deixa que esses carros mais novos cruzem pela frente, né? Esse chegando. Primeiramente, antes de nós dar uma proseada rápida, quero dizer que eu estou muito faceiro em estarmos aqui nesse local, até mesmo porque a gente sai um pouco da clausura que é tu trabalhar apenas na volta das casas, e eu gosto bastante de dar uma volteada. Estou encostando aqui e vou retornando para vocês à frente do museu, o acesso a ele. Aqui nós estamos chegando ao museu por um acesso já asfaltado. Ele tem uma reserva indígena juntamente, pois anteriormente a criação desse museu eram em torno de 200 a 300 hectares que estavam praticamente ociosos. Daí, com o remanejo de povos indígenas da etnia Guarani, do grande povo Guarani, que nós teremos o prazer de entrevistar futuramente, ele se tornou menor. E o acesso e a chegada ao museu é algo bastante extraordinário, pois ele não é literalmente a dimensão exata da casa do Bento Gonçalves, ou seja, a dimensão exata de uma casa do século XIX, início do século XIX, em torno de 1830, nós podemos falar assim. Ele tem as dimensões muito maiores, até mesmo porque, como era um museu para ser utilizado também futuramente como uma área de preservação permanente, isso na década de 70, ele poderia e tinha projetos de abranger vários outros institutos, ou melhor, órgãos, como por exemplo uma escola técnica. Aqui nós estamos na chegada do museu, algo lindo de se ver. Bueno, aqui nós temos a famosa árvore de Anita, um nome dado, pois ela foi achada, a muda trazida, de um dos lanchões que estavam abandonados no litoral de Laguna, Santa Catarina, ou aqui no Rio Grande do Sul. Não se tem bem notícias corretas sobre, mas é uma atração à parte no parque. Nós temos a parte de mata nativa dele, que tu pode enxergar. Lá ao fundo estão passando alguns carros na BR-116, um local muito bonito para apreciação. Ali nós temos um camping, onde as pessoas podem tirar umas fotos, podem fazer um churrasco. E aqui nós temos a outra parte do parque, que é a parte exterior dele. Logo aqui, caminhando um pouco, quero mostrar a vocês onde supostamente era a antiga casa, que foi encontrada ruínas dela na década de 70. Aqui nós temos numa das regiões as quais supostamente eram a parte da casa. Logo, caminhando um pouquinho para cá,
Lá ao fundo, se vocês notarem, nós temos o rio Camaquã. O rio Camaquã, eu estou aqui numa das extremidades da casa. Esse rio, ele é conhecido como a parte nova do rio porque ele mudou o seu leito. Anteriormente o rio cruzava um pouco mais próximo da casa de Bento, ou do Parque Histórico. Voltando aqui, eu mostro a vocês a outra extremidade das ruínas da antiga casa. E as ruínas também logo ali ao fundo de um galpão de Santa Fé, que até a década de 90 nós tínhamos. Vejam bem como é um local ótimo para tu fazer uma parada numa cruzada que tiveres aqui pela BR-116 e também contemplar um pouco a natureza da nossa região. Juntamente com um pouco da história, é claro, né? Porque aqui nós temos sempre histórias que não são contadas na escola, como esse humilde apresentador fala para vocês em todos os nossos encontros. A localização dele é privilegiada, pois antigamente as estâncias eram construídas numa parte estratégica da propriedade. Ou seja, elas eram construídas bem no sopé de uma coxilha, no pico de uma coxilha. Isso vai ser muito falado aqui, pois nós faremos alguns outros passeios por estâncias antigas. E é claro, como eu citei, ele é uma réplica da casa bem maior do que necessariamente seria a casa em si. Aqui à frente nós temos a casa e ao lado ali nós temos aquelas ruínas que foram mostradas a vocês anteriormente. As portas da casa são apenas duas, mas nota-se que no século XIX, como nós temos construções de origem portuguesa, elas eram bem mais portas. Mas, novamente citando aqui, como é uma réplica de um museu, ele não demonstra excepcionalmente como era a formação fidedigna. Apesar de nós termos aqui na construção os espelhos que são a prova de pessoas que olham de dentro para fora, né? Era uma forma de tu te proteger de ataques. E aqui eu faço um panorâmico de onde se pode enxergar toda a região de onde o parque é encontrado, por toda a volta. No hall de entrada dele, pedras sentadas, que talvez sejam do período também, mas não se tem uma coisa concreta, com as placas de identificação dele. Não se sabe exatamente ao certo se Bento viveu apenas 3 anos aqui, mas a família dele, ao certo, viveu por aqui até o final, e logo após, descendentes dele venderam as terras para a família dos Centeno Crespos, que eram muito famosos aqui na região de Camaquã, ao qual pertencia essa parte aqui na época. Posterior à Revolução Farroupilha, a gente tem que deixar bem salientado. Caminhando ao lado aqui, nós temos a direção abaixo, naquele ponto ali, naquela clareira ali, nós temos o poço, que nós não iremos agora, pois é um local de difícil acesso. Mas o poço, ele é ainda do período do qual existiram as ruínas do parque. A parte atrás dele, essa parte aqui, que é a parte frontal para oeste, é onde se enxerga melhor e se bate fotos todos os turistas que aqui vêm. Bueno, amigos, nós temos aqui o seu Otálio Germano. Seu Otálio, tudo tranquilo com o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Queria que o senhor contasse um pouco a sua experiência aqui como diretor do parque, como é que é a recepção, quantas pessoas visitam aqui. Claro, antes dessa pandemia, é lógico, mas como que é? Como que foi a sua gestão? Quanto tempo o senhor trabalhou aqui, primeiramente? Eu comecei aqui em 2005 e fiquei até 2010. Eu peguei isso aqui estava muito estragado, tinha muita infiltração, telhado muito ruim, e o cupim bateu na madeira também. A gente foi feita uma reforma, uma emenda parlamentar, e trocamos o telhado 100%, a parte elétrica 100% e a madeira 40%. Isso. De todo o casarão, todo o prédio. E o forro não, o forro só tinha descido e a gente só estendeu ele e pintou. E pintamos todos por dentro. Isso, então ele estava bem degradado na época. Bem degradado, bem degradado. Chovia muito aqui dentro.
Sim. E aí depois eu saí, entrou outro diretor aqui, ficou mais 4 anos, depois eu voltei de novo, em 2015 eu voltei de novo. Isso. Mas aí não foi feita nenhuma reforma, agora eu estou batalhando para conseguir uma reforma, uma pintura externa. Está muito Sim. feio essa abertura, eu estou batalhando. Quanto ao público, antes da pandemia, eu recebi aqui uma média de 900 a 1.000 pessoas por mês. Olha só. Por mês. Sim. E agora entrou a pandemia e caiu bastante, né? Não, exatamente. Mas esse mês já foi muito bom. O mês de maio, até ontem, tinha entrado 540 pessoas já. Sim, que bom. 540 pessoas com toda a pandemia. Claro, é muito bom. E uma tendência é melhorar, né? Tendência é melhorar, de novo. Sem dúvida. E o que o senhor acredita, assim como nós, fazendo parte do Cristal, pensamos sobre o parque? O senhor conversa com a administração, o senhor conversa com nossos conterrâneos, o que eles dizem do parque? Que tem algum, digamos, futuro parque, ou que o parque não é muito bem tratado? O senhor tem conversa com o pessoal da nossa cidade em relação ao parque? Não, conversa sim. Tu sabe que o pessoal do Cristal aqui da cidade vem muito aqui no parque. Sim, Eles sim. visitam muito o parque, cara. Visitam muito bom, mesmo. centro da cidade. E agora não está liberado o camping. Eu tenho o camping com a churrasqueira, claro, foi. Tudo aí. Então, fim de semana, quando está liberado, a churrasqueira ali é pouca. Sim. Sempre vão ocupar 60, 70 pessoas. Então o pessoal prestigia aqui da nossa cidade? Muito. Prestigia mesmo. Gosto muito do parque. E agora estão vindo, então, para manter o distanciamento. Eu até viu que eu separei ali com a porta. Isso. Vamos passar para lá. Eu deixo o carro aqui, desce lá para as cadeirinhas, sento ali, vamos tomar chimarrão, que é tarde, isso. de tarde, domingo, tu vai ver. Cheio de gente tomando chimarrão, criança brincando, jogando bola. Muito bom, né? Que bom, seu Otário. Eu lhe agradeço especialmente por esse nosso pequena entrevista, e vamos mostrar o nosso parque aqui para todo o Rio Grande, todo o Brasil, para que tenhamos mais pessoas prestigiando aqui. Não precisa agradecer, o meu trabalho é esse aí, o pessoal chega aqui, eu já sai guiando eles, isso. Um pouco da história, a gente não sabe muito, né? Mas um pouco a gente sabe, né? A gente lê bastante e um pouco a gente sabe. E vai contando e o pessoal aprecia muito isso aí, muito bom. Muito claro. Para mim é muito bom, eu sou apaixonado por isso aqui, né? Sim, isso é o importante, a gente gostar mesmo. Eu até fico pensando, às vezes nem gosto de pensar, o dia que eu sair daqui, que eu não voltar, não sei como é que vai ser, mas daí eu venho passear, né? Claro, sempre o importante é que o senhor está deixando a sua marca e o cuidado aqui muito carinho. Com um dos tesouros que nós temos aqui na nossa região sul, né, e tudo mais. O parque é um cartão postal do nosso município. Qual é o município do Rio Grande do Sul que não gostaria de ter um parque com uma história como tem aqui, né, nessa casa? Exatamente. Obrigado então, seu Otário. Obrigado. Bom, pessoal, aqui nós vamos mostrar uma coisa que é bastante interessante, que é uma figura que foi quebrada de um dos vidros da casa, que remete a ser o mapa do Rio Grande do Sul. Ao lado dela nós temos peças arqueológicas que foram escavadas aqui no período em que estava sendo construído o parque, na década de 70, em 1973 ele foi inaugurado. Aqui nesse lado da casa nós temos algum mostruário, ao qual, com doações de pessoas da região e também com doações do próprio governo do estado, mostra um pouquinho do que eram os costumes da época. Infelizmente, o parque é muito defasado em objetos históricos, infelizmente. Aqui é a parte onde é que remete a presença africana no Brasil aos afrodescendentes, juntamente com objetos da época, e que infelizmente nos trazem e nos mostram uma época bastante triste na história do Rio Grande do Sul e que não é muito comentada, infelizmente. A parte dos fundos, que dá para o lado do pátio, e aqui nós temos também alguns relatos de como eram tratados os cativos na época. Uma mão de pilão ali, com o pilão. Nós temos também uma trempe com uma panela. E aqui é o hall central do parque. Esse hall central do parque, ele mostra onde que era
o coração de uma casa do século XIX, onde eles recebiam as pessoas. Aqui nós temos as réplicas em miniatura, em alto relevo, para os deficientes visuais. Aqui uma réplica de como que eram as ruínas, quando foram encontradas as ruínas. E aqui nós temos imagens de Triunfo, nós temos imagens de Rio Pardo, nós temos imagens que trazem um pouco dos costumes daquele período. Aqui essa foto é da década de 80 que foi tirada. Aqui nós temos a imagem de alguns soldados, El Gaucho, a imagem também de um lanceiro negro e a imagem de um combatente da infantaria. Ou melhor, pela boina ele é um marinheiro. E aqui nós temos a casa de uma foto da época da casa. Juntamente essa imagem aqui mostra o rio Camaquã ao fundo, e aqui nós temos a planta de acordo com uma pesquisa feita na época. Para cá nós temos a imagem de Giuseppe Garibaldi, juntamente ali com Anita Garibaldi. E nós temos também a ascendência de Bento e Caetana. Imagens de Laguna e também da Itália. Aqui nós temos outra peça do parque com um oratório, também um oratório do século XIX, ao qual todas as casas de origem portuguesa e católicas, eles tinham esse oratório. Se nós observarmos aqui de fora, na prática, quem olha de dentro consegue enxergar os que vêm de fora, e os que estão lá fora não conseguem ver. Por isso a disposição das janelas, e também uma janela com seu pé direito bastante alto. O que a gente trata de pé direito? É a parte do teto para até o chão. Que na época nós tínhamos, é claro, muita tuberculose, e as casas elas deveriam ser feitas para que o ar corresse bastante. Buenas, pessoal, então me despeço aqui de vocês. Conto com a participação de cada um. Coloquem nos comentários se gostaram desse passeio. E aguardem para mais histórias não contadas na escola, com passeios bastante históricos e gauchescos nesse nosso Rio Grande Velho. Primeiro, é claro, mostrando a região que eu conheço. Vou mostrar para vocês sobre também o Rio Camaquã daqui mais alguns tempos. E vamos sair um pouco daquela volta das casas lá e dar umas volteadas por esse Rio Grande Velho. Até onde a plata dá, meus amigos? Um abraço no coração de cada um e fiquem com a luz. Até o nosso próximo encontro.